Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, no versículo 16. Já acharam? 3, versículo 16. Daniel 3,16. Se você não tem Bíblia, eu vou deixar na tela, para você poder ler. Eu tenho uma palavra agora que eu tenho certeza que vai te abençoar. Certeza. Daniel 3,16. Levanta aí sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco, meu Pai. Tudo que essa pessoa precisa é da tua direção, é da tua orientação. Usa minha boca, meu Pai, pois eu coloco minha mente, meu ser à tua disposição. Que o Senhor nos use agora e faça todos compreenderem porque o Senhor os trouxe aqui nessa noite. Diga: meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Agora eu te peço, olha aqui para mim, não converse, não se distraia e preste atenção no que Deus quer falar com você. Uma palavra, talvez de tudo que eu falar, uma palavra só vai te abençoar. Uma palavra. No livro de Isaías 43:2, deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 3,16, mas eu vou começar com esse versículo aqui. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para mim, por favor. Aqui não diz se você passar pelo fogo. Aqui diz quando passardes. Porque todos nós passamos por fogo, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por dias difíceis. Todos nós. Há quem está aqui no meio de um fogo cruzado. Há quem acabou de sair de um fogo. Há quem está no meio do fogo. Há quem vai passar por um fogo. Agora, entenda, por favor. Na caminhada da fé tem fogo. Diga: mas tem Deus. Tem lutas, mas tem Deus. Tem dias maus, mas tem Deus. Na sua caminhada tem momentos difíceis, mas tem Deus. Não se esqueça. Ele diz: quando passardes pelo fogo, eu serei contigo. Então tem fogo. Ele não está dizendo que não tem fogo. Tem lutas, mas tem um Deus para nos abençoar nessas lutas. Agora, vamos pensar na vida dos 3 amigos de Daniel. Ele tinha 3 amigos. Como era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, mudaram o nome deles na Babilônia, mas não conseguiram tirar a essência deles, a fé deles. Mudaram o nome, mas dentro não mudou. Você não pode deixar ninguém te mudar sua essência. Na vida você vai lidar com todo tipo de pessoa, ou de pessoas. Às vezes você se depara com pessoas que são malignas, diabólicas, mas não deixe essas mais experiências mudar quem você é. Você não pode perder a sua essência por causa de ninguém. E esses 3 se depararam com uma situação difícil. Por quê? Porque o rei fez uma estátua e decretou que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua, da imagem dele. E você quer conhecer uma pessoa de Deus, ela não se curva para o diabo. Ela pode estar enfrentando a maior luta, mas ela não negocia os seus valores. Ela não se curva, ela não se rende. Por mais que a situação esteja pressionando, por mais que a situação esteja realmente deixando ela numa situação desconfortável, ela não negocia os seus valores, a sua fé. Ela não deixa a situação levar ela a dar desculpas para ela errar diante de Deus. Os 3 eram da fé. E chegou o conhecimento do rei que eles não se curvaram. E o rei ficou irado e mandou chamar eles. Que conversa é essa? Vocês não se curvaram? O som das trombetas
e mais outros instrumentos vão ser soados, e vocês vão se curvar. Ou vocês se curvam, ou então vocês vão para a fornalha, vocês vão para o fogo. Diga fogo, diga com fé, fogo não queima fogo. Por que Deus permite o fogo, hein? Vamos ver o que eles responderam aqui no versículo 16, 3,16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de quê? De ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo. Olha aqui para mim, para você entender. Ele ficou tão irado que ele disse assim, ó, aumenta 7 vezes mais. Tem gente aqui que está enfrentando uma luta 7 vezes pior do que estava. Tem gente aqui que nunca enfrentou uma luta no grau que ela está enfrentando agora. Ela nunca passou por um fogo como ela está passando agora. Mas entenda, eles disseram: se Deus nos livrar ou não nos livrar, nós não vamos nos curvar. Nós confiamos em Deus. Agora, o rei ficou tão irado que ele disse: acende mais forte. Aquele fogo da fornalha já era forte, mas porque era Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo aumentou. Quem é de Deus, o fogo é maior, a luta é maior. Tem coisas que você só está passando porque você é de Deus. Tem coisas que você só está passando porque você não aceita corrupção, porque você não aceita coisa suja, porque você não aceita coisas erradas. Então o fogo para você é maior, mas não se preocupe que esse fogo vem para te abençoar. Tem fogo, mas tem Deus. Diga, tem lutas, mas tem Deus. Não esqueça de Deus. E a fornalha foi acesa. Saiba que o ouro, ele vale mais quando ele passa pelo fogo, porque o fogo queima o quê? As impurezas. O fogo queima tudo que tira o valor do ouro. E quando o fogo vem para a nossa vida, o fogo vem para nos abençoar, para queimar tudo aquilo que não é bom, para ficar só o que presta. É para isso que o fogo vem. E quando ele mandou acender 7 vezes, mas diz assim, ó, versículo 20: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Leia alto agora. Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Olha para mim, por favor. Ele pegou os mais poderosos e mandou atar, mandou amarrar. Entenda, por favor. Às vezes você enfrenta lutas. Como eu atendi um rapaz que falou: bispo, eu nem dinheiro para pagar advogado eu tinha. E eu entrei numa luta contra uma empresa que eu trabalhei, só que ele tem os melhores advogados. Ei, com Deus o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte. E ele sem advogado venceu a causa. Ele diz: todo mundo falou, ninguém ganha. Ele ganhou. Com Deus você ganha. Se não ganhou ainda, porque não é o final, porque no final você ganha. Entenda, ele pediu para os mais poderosos lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego atado na fornalha. Olha o 21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro de quê? Da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha para mim, aqueles homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego e empurraram eles na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram, mas os homens morreram.
Não se preocupe com quem quer o seu mal. Não se preocupe em quem te persegue, faz calúnia, inventa fofoca, em quem quer te prejudicar. Não se preocupe, porque se você é de Deus, elas vão se ver com Deus. Não se preocupe, porque elas sempre vão se dar mal e você sempre vai se dar bem. Elas sempre vão cair, você vai estar de pé. Elas sempre vão se arrebentar e Deus sempre vai te guardar, porque sempre foi assim. Quem tentou, quem levou Daniel para a cova se deu mal, mas ele se deu bem. Você não tem que se preocupar com as pessoas, você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus. Você tem que se preocupar com a sua vida com Deus, com a sua consciência limpa, com o seu coração limpo. É isso que você tem que se preocupar. Você tem que entender que tem pessoas que o diabo usa para sujar seu coração, para sujar seus olhos, e você tem que perdoar, e você tem que manter sua fé limpa, porque ninguém que entrou no fogo e confiou em Deus saiu para viver a mesma vida. E eu vou te provar isso agora. Depois desse fogo tem coisas boas chegando. Depois desse fogo tem coisas grandes chegando. Mas aguente o fogo. Pode vir um fogo do tamanho que for, o seu Deus é maior. Agora entenda, por favor. Olha o que diz aqui. Parei aonde? 22. Diz assim. Não, 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor ficou aflito, assustado. Meu Deus, vocês lançaram 3 ou 4? Lançamos 3, estou vendo 4. E tem um que é semelhante a um Deus. Quando Deus permite que você vá para o fogo, é para que esse fogo queime toda dúvida, todo medo, todo mal, e as pessoas olhem para você e vejam Deus. Uma mulher, ela foi até o ourives, e o ourives estava trabalhando com a prata no fogo, e ela fazendo perguntas para ele. Teve uma hora que ele falou assim: só um minutinho, agora eu tenho que prestar atenção, porque a prata está no fogo, e tem a hora certa de quê? De tirar. Tem a hora certa. E ela ficou em silêncio, ele tirou, e ela perguntou: qual é a hora certa de tirar? É quando a minha imagem está refletindo na prata. O que isso quer dizer? Quando você está no fogo, quando você está na luta, Deus sabe a hora certa de te tirar da luta. É quando Ele começa a aparecer na sua vida, no seu caráter, na sua confiança, na sua palavra. Então as pessoas começam a olhar para você e ver quem? Deus. Está enfrentando luta, mas está com fé. Está enfrentando luta, mas está de cabeça erguida. Está numa guerra, mas não se curva, porque ela confia no Deus dela. Agora pense, pensar é de graça. Enquanto eu prego, você tem que pensar. Eles foram para o fogo. Aquele fogo, eles entraram na fornalha como? Aquele fogo não queimou eles, mas queimou o quê? As amarrações da vida dele. E eu quero que hoje o fogo de Deus queime tudo que está atrapalhando você vencer. Eu quero que o fogo de Deus queime tudo aquilo que está impedindo você de avançar. E ele falou: tem 4, e os 4 estão passeando. Sempre que você estiver num momento difícil, você vai ter experiências lindas e gloriosas com Deus. Desfrute disso. É quando Deus mais fala, é quando você está mais sensível, é quando você se sente pequenininho, é quando você não pode contar com ninguém. Tentou com um, te decepcionou, tentou com outro, te decepcionou. Às vezes você procura até o homem, um pastor, um bispo, e ninguém te entende, ninguém te dá a resposta que você quer. Sabe por quê? Porque é o momento de você desfrutar de Deus, o que Ele quer falar com você. É Ele que quer te dirigir. Então você não encontra na boca de ninguém, você só encontra na boca de Deus. Tem coisas que Deus vai falar com você através da minha boca, mas tem coisas que Deus vai falar com você direto com você.
Tem coisa que Deus fala através do homem de Deus, mas tem coisa que Deus fala direto com você. Deus não quer usar mensageira, é direto. Então tem ouvidos para ouvir a voz de quem? E quando Ele falar, vá, você pode ir que vai dar certo. Se Ele falar, não vá, não vá, porque você vai se arrebentar. Amém? Vamos terminar. Diz assim, parei aonde? 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou, dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor reconheceu a fé deles. Muita gente vai reconhecer sua fé ainda. Tem muita gente que hoje zomba. Tem muita gente que hoje critica. Mas quando você vencer, ó, vai ficar de boquinha calada. A mulher falou para mim, bicho, quando eu comecei a fazer o congresso, meus funcionários, tudo ficava fazendo chacota. Eu pagava o salário deles atrasado. Agora está tudo em dia, dei aumento para eles, está todo mundo caladinho. Vai, patroa, vai para essa reunião, patroa. Quando você vence, todo mundo, fica de boquinha calada. Deus vai dar um cala-boca no diabo e nas pessoas que tentam afrontar sua fé. Aí ele diz assim, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Ei, escute, você já fez churrasco? Você já ficou perto de uma fogueira? Mulher não gosta, porque o cabelo dela fica fedendo, a sua roupa fica fedendo. Eles ficaram no meio da fornalha, nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo. Você vai passar por esse fogo e vai sair dele sem nenhum trauma, sem nenhum ódio de ninguém. Você vai sair desse fogo com o coração limpo. Mas quando você sair é para coisas grandes. Escute isso, por favor. Escute. Porque se você é uma pessoa de Deus, você não quer vingança de ninguém. A vingança pertence a Deus. Se você é uma pessoa de Deus, você não quer que ninguém se dê mal. Você não quer vencer para humilhar ninguém. Você quer vencer para que outras pessoas queiram também a sua fé e o seu Deus. Guarda o seu coração. Você não pode sair de uma luta para quando falar da luta que você passou, você começa a chorar, você entra em desespero, parece que foi uma coisa que aconteceu ontem, coisa de anos atrás, porque ainda está sensível. Quando você está na fé, você está no meio do fogo, as pessoas tentam te consolar. Fulano, aconteceu isso com você, você não quer comiseração de ninguém, você fortalece até quem tenta te fortalecer, porque Deus te sustenta. Diga, Deus me sustenta. Aí ele diz assim, eu vou terminar. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Que o quê? Fala alto, que o quê? Confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez o quê? Fala alto. Fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Olha, depois do fogo, você não vive a mesma vida. Depois do fogo, aguenta o fogo, aguenta a guerra. Bispo, mas piorou, bispo aumentou 7 vezes, bispo, mas está difícil, bispo. Ei, vai dar certo. Vai dar certo porque Ele é com você. Depois dessa pindaíba, dessa escassez, dessa dificuldade, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Ele fez Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperar na Babilônia.
um lugar que eles tinham tudo para se dar mal. De repente você está em um lugar tão difícil, em um comércio tão difícil, num lugarzinho tão apertado, numa situação tão complicada. Não se preocupe não, porque é dali que vai nascer a prosperidade, porque Deus é com você. Diga, tem guerras, fique em pé, diga, mas tem Deus. Tem luta, mas tem Deus. Tem fogo, mas não queima fogo, porque Deus é comigo. Juízes capítulo 6, levante aí sua Bíblia, diga assim comigo: meu Deus, fala comigo e me dá entendimento através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos aprender com Gideão, hoje nós vamos tirar lição com essa história de fé. No capítulo 6, no versículo 1, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia não, deixa ela aberta aí, olhe para mim para você entender. Israel tinha feito o que era mal, Israel tinha errado. Quando você faz o que é mal aos olhos de Deus, sua mulher pode não estar vendo, seu marido pode não estar vendo, seu patrão pode não estar vendo, seu funcionário, seus clientes podem não estar vendo, mas quando você faz o que é mal perante os olhos de Deus, isso traz consequências. Agora entenda, mesmo eles fazendo o que era mal, mesmo eles tendo errado com Deus, Deus queria livrar eles daquela situação. Os inimigos não matavam eles, os inimigos vinham, destruía tudo e humilhava eles com a miséria, porque a vida econômica humilha. A vida econômica, quando está mal, ela te humilha, ela te envergonha, ela te faz sofrer, ela esquenta a sua cabeça, ela te tira do sério. Se tem um problema que tira o sono, é o financeiro. Só com Deus para você dormir, só com fé, porque fora isso, tem muita gente que faz até besteira, sim ou não? Problema financeiro é um problema que o diabo gosta, porque ele sabe que faz uma pressão no ser humano. Agora entenda, por favor, entenda, mesmo fazendo o que era errado, quando eles clamavam, Deus atendia, porque Deus queria livrar. Deus não queria ver o povo dele naquela situação. E aqui no versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, ebezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo aonde? No lagar, para o salvar dos medianitas. Olha para mim, por favor. Segunda lição, ele estava improvisando. Lagar não é lugar de malhar trigo, se malha trigo na eira. Ele estava malhando o trigo no lagar, era dando um jeito para salvar um pouquinho de trigo para a família dele. Ele estava improvisando. Aprenda a improvisar. Não fique esperando tudo pronto, não fique esperando tudo perfeito. Tem momentos que a gente tem que improvisar. Ele improvisou, estava malhando o trigo dele. Mas olha o que diz a Bíblia, no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu. O que é que Gideão respondeu? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Olha para mim, por favor. Gideão estava revoltado contra aquela situação. Não é errado você se revoltar contra a situação, mas faltava uma revolta em Gideão, uma revolta contra o espírito dele.
o espírito dele, porque o espírito dele era um espírito medroso. O espírito dele era um espírito de achar que a culpa estava em Deus, e era Deus que tinha que fazer tudo, e ele não tinha que fazer nada. Escute isso, por favor. Isso é um problema sério no nosso meio. Sério. Quando Deus disse assim: Gideão, homem valoroso, Deus queria contar com ele, mas ele se achava incapaz, ele se achava pequeno, ele se diminuía. Sabe o que é que ele queria? Que aparecesse um herói para salvar ele. Olha para mim, por favor. O herói da sua vida não vai aparecer não. O herói da sua vida é você. Sua vitória não vai vir de fora, não, vai vir de dentro de você. Pare de ficar esperando o super-herói, porque não vai aparecer. É mais fácil aparecer quem vai te atrapalhar. O herói da sua vida é você. Você é o herói da sua vida. Mas ele tinha um espírito que precisava ser trocado. Então ele falou: ai, Senhor meu, esse espírito do ai, de coitado. Que ele falou: por que nos sobreveio tudo isso? A culpa não é de Deus, a culpa era deles. A culpa nunca é de Deus. Só que ele fez uma outra pergunta. Na parte B do versículo 13 diz assim: e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Olha para mim, você vê esse espírito nos heróis da fé. Cadê tuas maravilhas? Cadê tuas maravilhas? Eu não quero ficar ouvindo histórias, eu quero fazer história. Eu quero ter história na minha vida para mostrar o Senhor. Esse é o espírito de quem é da fé. E quando Deus viu aquilo, porque você vê também Eliseu perguntando para Deus: cadê o Deus de Elias? E Deus aparecendo. Você vê Elias dizendo: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Esse é o espírito da fé, de querer resultados para glorificar Deus. Só que Deus queria contar com ele. Agora, escute o que precisa ser mudado para que você possa se avaliar e ver o que é que está deficiente em você, impedindo Deus de te abençoar. A Bíblia diz assim, versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse. Aqui já era o Senhor olhando para ele. O que é que Deus disse? Deus disse: ai. Deus disse o quê? Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porventura eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem o quê? Um só homem. Olha para mim, por favor. Essa história é grande, depois você vai ler na sua casa, mas eu quero que você pegue o espírito agora. Deus, ele sabia que Gideão estava revoltado, e Deus disse para ele assim: ó, o espírito não é ai, o espírito é vai. Enquanto você não se libertar do espírito de ai, de ficar se vitimizando, se diminuindo, e trocar pelo espírito do vai, eu não vou mudar a sua história. Pare de ficar se diminuindo, porque Deus não gosta disso. Ah, bispo, mas eu não tenho condições, eu não tenho estudo. Mas Deus escolheu você, e se Deus escolheu você, Ele é que tem condições, não está contando com a sua condição. Deus não busca ninguém pela condição. Deus escolheu você para trabalhar com você. Deus quer trabalhar com você. Creia que Deus quer trabalhar com você. Ele escolheu você. Só que Gideão não tinha certeza que era Deus. Então ele começou a pedir sinais. Ele pediu para que o anjo aceitasse a oferta dele. Depois ele falou: Deus, eu quero mais um sinal. Eu vou colocar essa lã aqui, e eu preciso que esteja molhada. E Deus foi e atendeu ele espremeu, saiu água. Ele falou: Senhor, me perdoe, eu preciso de mais um sinal. Sabe o que é isso? Medo. Porque a partir do momento que a pessoa sabe que Deus é com ela, o medo acaba. Quando você entender que não é o homem que fala com você aqui, Deus está usando o homem, mas é Ele que está falando com você. Quando você entende que é Deus, então você tem força para partir para cima e vencer. Mas enquanto você acha que é o homem, sua vida não muda. Ele estava em dúvida. E tem gente, sabe o que é que está atrapalhando Deus fazer o que Ele quer? A sua dúvida. Depois de tudo que Deus já fez na sua vida, você está duvidando. É esse espírito incrédulo que Deus quer tirar de dentro de você.
É esse espírito medroso, é esse espírito mole. Tem oportunidades na nossa vida que elas surgem e passam rápidas. Ou você agarra ou você perde. Mas se você tem um espírito mole, você fica deixando as oportunidades que Deus te dá passar, e outros abraçam, e Deus não pode fazer nada. Tem gente que o espírito dela é orgulhoso. Deus falou para Gideão: Gideão, você só vai com 300. Com quantos? Sabe para quê? Para você não ficar com o espírito orgulhoso dizendo: foi eu que venci, foi nossa força que venceu. Não, você vai dar glórias para o meu nome. Tem gente que o espírito dela é ruim, é orgulhoso. Sabe aquela pessoa que esse espírito dela atrapalha Deus? Porque ela não sabe dizer que ela está errada, ela não sabe pedir um perdão. Tem gente que é tão humilde, é tão fácil para ela. Tem gente que até certa pede perdão, mas tem gente que nem errada pede perdão. O espírito orgulhoso, você nunca está errado, todo mundo está errado, menos você. Enquanto você não mudar seu espírito, Deus não vai poder fazer o que Ele quer na sua vida. Espírito mesquinho. Você lembra quando os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão? E Abraão falou: vou ficar brigando por causa disso, escolhe um lado que eu vou para o outro. Porque quando você tem um céu dentro de você, você não fica brigando por coisas pequenas aqui na terra. Você sabe que Deus tem coisas maiores para você. Você não fica brigando, saindo do espírito por causa de picuinhas, por causa de coisinhas, porque você sabe que seu Deus é grande. O problema não está fora. Como é que Deus trata os problemas do lado de fora? O que é que você aprende com Deus, com os problemas do lado de fora? Como é que Deus age na vida do ser humano? Como é que Deus age? Por exemplo, olha aqui um exemplo. Ezequias estava cercado pelos inimigos, 185 mil homens. Deus convocou quantos anjos? Um só, matou tudo. Pegou um anjo, falou: vai lá você, resolve esse problema para Ezequias. Quando Deus quis humilhar Faraó, que era o bambambam da época no Egito, Deus usou piolho. Você já teve piolho? Já teve piolho? Que tamanho é o piolho? Deus usou mosca. Deus não fez ter uma praga de leões, de hipopótamo, de jacaré, nada disso. Deus pegou os menores. Para Deus está dizendo o seguinte: confia em mim, porque os problemas lá de fora eu resolvo fácil. Meu maior problema é com você do lado de quê? De dentro. O problema é do lado de dentro, é o seu espírito fraco. Você está vendo que só está vindo mais notícias, você está vendo que está uma luta na sua vida. Você tem que ser forte. Você quer desistir? Desista de ser fraco, porque Deus precisa de você forte para você fazer diferença. Esse espírito abatido te prejudica. Abatido, já aconteceu uma coisa há tempos atrás e até hoje você não para de falar nisso. Esquece isso, vira a página, olha para frente. Deixe de ter um espírito abatido. Você sofre e faz quem você ama sofrer também, por causa do seu espírito. Eu peguei o demônio e falei: demônio, quem é que te alimenta para você destruir ela? O demônio falou: quem me alimenta é ela, porque ela fala muita besteira e eu me alimento das palavras dela. Não tem inveja, não tem nada disso não. Ela, espírito fraco, murmurador, tenha espírito de gratidão, use o que Deus te deu. Bartimeu não tinha visão, mas ele tinha voz, então ele clamou e Deus atendeu e curou ele da visão. Use o que você tem, dê valor ao que você tem, seja grato pelo que você tem. Não seja uma pessoa ingrata, nem com Deus, nem com as pessoas que um dia te ajudou. Se seu espírito não mudar, Deus não vai fazer coisa grande na sua vida. Pare de ter esse espírito amarrado, que só fica se queixando, que só vai nos empurrões. Toda hora tem que ter alguém te empurrando, toda hora tem que ter alguém te animando, porque tudo você desanima. É esse espírito que o diabo gosta. Mas Deus trabalha trocando espírito. Deus trabalha o quê? Trocando espírito. Deus trabalha assim. Deus queria tirar aquele espírito de medo. Deus viu que Gideão estava com medo e falou: Gideão, vai lá no arraial dos inimigos, que você vai ouvir o que eu vou falar. Aí tinha 2 homens conversando. O pão de cevada virou a tenda do comandante. Sabe quem é? É Gideão. Aí ele voltou: vou vencer, é Deus, é Deus, é Deus. Quando é que você vai crer que é Deus que é com você? Quando é que você vai crer que Deus te escolheu? Quando é que você vai crer? Quando é que você vai mudar o seu espírito? Deus sabia que ele ainda estava com medo. E para as coisas que Deus nos pede,
Nós temos que ter o espírito que agrada a Ele, porque Ele pede para a gente confiar em momentos que parece que não tem saída. Ele pede para a gente confiar quando parece que o barco vai virar. Ele pede para a gente crer quando a nossa luta parece impossível de ser vencida. É loucura enfrentar milhares só com 300, mas com Deus a gente vence e faz história. Diga: eu vou fazer história. Não fique em pé, diga: eu vou fazer história. Sabe o que está faltando? Mudar seu espírito. Se você vê Juízes capítulo 8 no versículo 4, olha o espírito deles, ó. Lê alto aí. E como Gideão veio ao Jordão, passou com eles 300 homens que com ele estavam. Já o quê? Mas ainda o quê? Estou cansado, bispo. Continue perseguindo o que você quer. Tem espírito, seja forte. Quando a pessoa tem espírito, arrebenta. Não precisa estar muito do lado dela não. Ele só tinha 300, mas 300 que tinham espírito foram lá e venceram. Quando pegaram os 2 reis, os reis falaram assim: nos mata. Tal homem, está sua valentia. O filho de Gideão ficou com medo de matar. Gideão foi lá e matou. Porque quando você tem espírito, você faz o que tem que fazer. Eu não quero saber o que você fica sonhando. Ah, bispo, eu tenho cada sonho. O que é que você está fazendo, criatura, para realizar esse sonho? O que é que você está fazendo para realizar esse sonho? Vai ficar sonhando até quando? Eu não quero saber o seu sonho. Eu quero saber o que você está fazendo para realizar esse sonho. Porque de repente você não está fazendo nada e você quer que Deus faça tudo. Sabe o que Deus vai fazer? Nada, se seu espírito não mudar. Quando o seu espírito é forte, pode estar todo mundo desanimado na sua empresa, na sua loja, você está animado. Pode todo mundo na sua família estar esperando pior, você está esperando melhor, porque você crê em Deus, você tem espírito. Eu não estou falando do espírito de Deus, que o de Deus é maravilhoso, mas tem gente que o espírito dela é ruim. Espírito invejoso. Pare de ter inveja da vida dos outros. Aprenda a comemorar a vitória dos outros. Pare de ficar se comparando com os outros. Se seu irmão está bem, sua irmã está bem, se seus familiares estão bem, graças a Deus. Não fique com inveja de ninguém. Não fique com o espírito amarrado, pequeno, fraco, mesquinho, não. Amém? Eu quero te abençoar. Eu quero que seu espírito agrade a Deus. Porque quando seu espírito agrada a Deus, então Deus pode fazer coisas grandes. Não fica acontecendo coisinhas pequenas na sua vida. Eu não sei o que tem que mudar em você. Eu não sei o que Deus quer tirar e o que Deus quer colocar. Mas quando a pessoa tem espírito, ela confronta o medo. Ela vence o medo dela. Ela vence. O diabo quer colocar medo, mas ela está enfrentando com medo mesmo. Ela está confrontando, porque ela sabe que Deus precisa que ela tenha coragem para enfrentar o que ela está enfrentando, só com muita coragem. O Espírito de Deus é maravilhoso, tá? O do diabo é horrível, mas o seu espírito tem que ser bom. Tem espírito bom. Pare de ficar dizendo que os dias passados foram melhores do que os dias atuais. Pare de ficar olhando para trás. Pare de ficar preso no que passou. Tem espírito para olhar para frente, porque Deus escolheu você. É com você que Ele vai trabalhar. É com você que o nome dEle vai ser exaltado.